você está no Arena EE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. E a gente vai falar, gente, sobre carreira. Ou melhor, como a gente pode repensar a nossa carreira, se faz sentido ficar onde está, buscar novos caminhos, o que se deve considerar, o que o mundo do mercado de trabalho está pedindo. Eu achei muito interessante a nossa pré-pauta aqui, mas vamos ver se a gente vai conseguir entregar o que pode ser esse podcast. Eu acho que essa é uma dúvida bastante comum, né? Porque a gente sabe que as carreiras elas têm assim um prazo de validade cada vez mais curto. Por exemplo, muito se fala, né, das carreiras que estão mais ou menos ameaçadas pela inteligência artificial. Isso. E aí eu estou numa carreira, digamos que eu esteja lá numa carreira que é uma das tais carreiras ameaçadas pela inteligência artificial. O que eu faço? Eu insisto nessa carreira mais um pouco, eu busco uma qualificação maior para me diferenciar nessa carreira e aumentar meu prazo de validade, digamos assim, ou eu já começo a pensar numa transição de carreira? Né? Sabe aquela coisa, se ficar o bicho pega, né? Se correr o bicho come? Muita gente se encontra nessa situação. E aí a gente trouxe essa pauta, né? Porque a jornada de carreira ela é feita de escolhas. E talvez uma das escolhas mais difíceis seja essa de, chegou no momento de fazer uma transição? E aí o autoconhecimento nos ajuda a dizer, mas mudar para onde? Para que lado que eu corro? E o conhecimento do contexto, do mercado e também do que a gente poderia oferecer para esse mercado. E aí a gente foi se socorrer no velho, né, Edgar Schein, né, nas âncoras de carreira. O conceito é velho, mas é revisado agora, né? É velho, mas é revisado. Esse daí, né, é desse ano, inclusive. Sim, né, as âncoras de carreira reimaginadas. Porque a gente pode escolher outras carreiras, mas sabe aquelas coisas que isso não é contigo. Isso não é a tua cara. Isso não faz eco com os teus valores. Isso não faz eco com o teu perfil emocional. Então, a gente conhecer quais são... Não é teste de vocação, né? Porque antigamente tinha os testes de vocações, né? Que falavam, não, você vai ser engenheiro. Não, não é isso. Não é qual é a profissão, mas é o que te chama, que estilo de trabalho te ancora. Né? Você vai conseguir florescer nesse caminho, porque é um caminho que tem tudo a ver com você. Então, eu estou numa função, numa empresa, num departamento, eu tenho aqui um nomezinho no crachá, eu estou vendo que aquilo não sou mais eu, ou aquilo já está com data de validade contada, vai vencer em breve. Se conhecer as nossas âncoras, aquelas trilhas de carreira que mais combinam com o nosso perfil, né, é um conhecimento útil, né, para a gente tomar essa decisão com um maior grau de assertividade ou de chance de dar certo essa transição, né, Ali? Legal. Eu estou pensando em duas coisas que eu ouvi essa semana que ficaram na minha cabeça. Uma de um amigo nosso aí que tem um investimento aqui em Porto Alegre, e ele falou assim, as pessoas não querem mais fazer jornadas, elas querem entrar numa experiência qualquer, seja num curso, seja no que for, e saírem dali ou transformadas ou com a solução na mão. Elas já querem o fim, não querem elas os querem, meios, não quer percorrer o caminho. Ninguém mais quer percorrer o meio. Então isso guarda essa informação aqui, que daqui a pouco ela vai ser útil para nós. E uma outra coisa que ficou na minha cabeça é a ideia de que as pessoas hoje só estão comprando aquilo que pode lhes dar dinheiro. Que o dinheiro passou a ser o primeiro, o último, o do meio, todos os motivadores viraram dinheiro. Então, é como se todo mundo estivesse ali na base da sustentabilidade ainda da pirâmide, né? É mais até do que isso, porque tem isso, ok, a sustentabilidade, mas tem assim, seja o que for que eu quero, eu não consigo pagar. O meu estilo de vida eu não consigo pagar. A minha liberdade eu não consigo pagar. Se tu pegar todas as âncoras, eu estou lembrando delas, estilo de vida, autonomia, a âncora gerencial, ele vai ter outras novas. Puro desafio. Dedicação ao serviço, a gente não tinha uma âncora dinheiro. Não. No mais perto do que estabilidade. No mais perto era de estabilidade. Só que não é com estabilidade. É dinheiro mesmo, né? Então, e até eu me lembro que uma vez a gente fez uns trabalhos de
mentoria de grupo de carreira ali no meio da pandemia, quando a gente fez o Proteanos, e eu fiz uma especialização em psicologia de carreira. Uhum. Foi muito legal, assim, um estudo que eu fiz na época e depois algumas coisas eu apliquei. E entre os instrumentos que eu conheci, tinha um instrumento muito simples, que eram só 5 drives que a gente chama ou motivadores, das pessoas. E eu lembro que me chamou muito a atenção porque nesse teste específico tinha lá a diferença entre motivação por segurança e motivação por dinheiro, aproveitando essa coisa do dinheiro. O que era motivação por segurança? Mesmo que eu ganhe R$ 1.800 por mês, eu sei que eu vou trabalhar e todo mês vai cair na minha conta e eu vou precisar trabalhar das 8 às 17, sei lá, ou às 18, o que for, mas eu vou receber esse dinheiro certo. E eu vou trabalhar nesse horário certo. Isso era estabilidade. A âncora de dinheiro, desculpa, não era âncora, era o motivador de dinheiro, era quase o oposto disso. Então, ele não é necessariamente de estabilidade. Olha, eu trabalho até final de semana, eu trabalho de madrugada, eu trabalho em altura, desde que tu me pague. E que tu me pague bem. Uhum. E hoje é quase como se a gente quisesse, seja o que for, tem que ter o dinheiro. Então, não estou dizendo que isso é genérico, que todo mundo é assim, mas que nos fenômenos todos que estão acontecendo, como está vindo essa ameaça da IA e do que vai ser dos empregos, é como se isso virasse um grande motivador. Tu sabe que isso, Ali, pode ser até uma questão geracional. Né? Será? Isso pode ter a ver com, já entrando aqui no livro do Schein, com o que ele fala da carreira externa e da carreira interna. Então, o que é a carreira externa? Carreira externa, se você tem conta no LinkedIn, é o que aparece no LinkedIn. Tá? Se você for lá ver o seu perfil, né, profissional no LinkedIn, onde você estudou, quais foram as suas experiências, em que empresas você trabalhou, né, quais são as suas competências, quem te recomenda. Então, quem é você profissionalmente, sua trajetória, né, isso é sua carreira externa. Ok, mas, né, para você tomar essas decisões, você tem que buscar a tal da carreira interna que ele coloca. E o que é a carreira interna? É aquilo que casa com o conjunto de competências que você tem, com os aprendizados de vida que você foi acumulando e com os seus valores, né? Com aquelas coisas que te motivam. Uhum. E como você falou, hoje dá para perceber que muita gente se motiva para ganhar dinheiro, para ter um sustento. E eu quero isso já. Isso é uma das coisas que a gente já discutiu em outros episódios, quando a gente fala das gerações. Que a gente... Eu sou X igual você, né? A gente foi criado num princípio em que se você entrar numa faculdade, fizer um curso superior, entrar numa empresa e se esforçar lá na frente, né, você vai conseguir, né, a sua riqueza, a sua fortuna, o seu reconhecimento. Mas a gente partia de um princípio que a gente ia ter que sacrificar parte da nossa vida pessoal, parte de nossos interesses, parte do nosso tempo, até nosso convívio com a família, né, para a gente conseguir ter um certo sucesso lá na frente. Né, lá na frente. Então a gente colocava isso lá na frente. Bom, tem gente agora que não... Como assim, né? Sacrificar? Eu não quero sacrificar nada, eu quero tudo, né? Agora. E eu quero agora, né? E eu quero, né? Fácil, né? Eu quero tirar o coelho da cartola, né? Achar a chave mágica. Achar a chave mágica, Ficar quebrar rico. o código, sei lá qual foi o termo, Isso. para conseguir tudo que eu quero agora. E tudo é muito mais do que o nosso tudo naquela época, porque hoje as redes sociais... Mostram tudo imenso. Nossa, né? Um tudo assim utópico, um tudo inatingível. Então, quem está chegando agora, fala, vem cá, por que eu vou ter que esperar tudo isso? Por que eu vou ter que me sacrificar? Fala, não, eu quero... Né, fácil, extremamente fácil, né? Agora. Pois e é. quem já está no meio do caminho, aí os Y...
né? Como está cada vez mais distante esse sonho e dá licença que está vindo aqui um pessoal aqui na frente, está vindo a IA aqui na frente, dá uma insegurança danada e sabe assim uma sensação de que eu não vou ter todo esse tempo que os X e os baby boomers tiveram para acumular. Eu vou ter um lifespan de carreira bem pequenininho para conseguir juntar minhas migalhas aqui. Então, uma sensação de urgência de quem está já no meio do caminho, já não é novato e vê o túnel cada vez mais distante e com a luzinha se apagando. E os caras que estão chegando agora e não estão dispostos. Posso tentar aproveitar essa leitura Vamos aqui? Lá. Então, tu está me dizendo que a motivação por dinheiro, se a gente partir do princípio que todo mundo está querendo dinheiro, né? Dos que estão chegando é por uma pressa muito grande, que a gente já tinha acusado essa geração Z de ser extremamente apressada e ansiosa. Então, vamos lá. A primeira é por ansiedade e pressa. E expectativas muito além da conta. E expectativas altamente elevadas do que conseguir da própria vida. Na geração Y é por um certo cansaço. Eu tenho ouvido muito a palavra exaustão, cansaço, não aguento mais. E por um certo decurso de prazo. Pera, que é a minha vez primeiro. E esses caras estão se atravessando na minha frente. E eu tô com medo de perder minha vez. Então eu tenho pouquíssimo tempo para conseguir conquistar alguma coisa. Isso. No caso dos X, porque não conseguiram sustentar aquilo que se imaginava que se sustentaria. Eu lembro de há pouco tempo atrás veio a discussão de que pessoas da nossa faixa etária, aí dos 40 e muitos ou 50 e poucos, muita gente optou por não ter casa na praia, os que tentam vendendo, ou os que, né? Por quê? Porque não compensa mais, não tem mais o mesmo valor que tinha para os nossos pais. Tem muita gente que não acredita em aposentadoria, por exemplo, vou me aposentar. Tá, eu vou viver como? Vou viver de que jeito? Isso. Então, resumindo, os que eram para sair não saíram. Os que estão no barco estão exaustos, que são os coitados Y que estão carregando o mundo nas costas já há décadas, já, né? E os Zs disseram, eu não vou entrar nesse play aí que vocês entraram, então tudo enlouquecido. Eu quero meu lugar com a janelinha muito antes de vocês tudo desistirem do jogo. Poxa... Tá, não era a minha intenção, tá? Acabei botando um troço meio sinistro. Mas tu trouxe a tal dos motivos dessa carreira interna. Tá, então deixa eu levar... A primeira grande reflexão é essa. Tá, então deixa eu levar um pouquinho a frequência do programa. Porque esse poema que tu me trouxe aqui, eu acho ele belíssimo. Ele é do Robert Frost, tá, gente? Vocês não sei se já conhecem, eu vou ler ele, porque ele é muito bonito. E olha só que interessante como ele é inspirador sobre essa coisa de carreira. 2 estradas divergiam numa floresta amarela. Lamentei não poder percorrer ambas. Sendo apenas um viajante, fiquei parado por um longo tempo, observando uma delas até onde a vista alcançava, até onde se perdia na vegetação rasteira. Então escolhi a outra, tão bela quanto a primeira, talvez com uma razão melhor para ser escolhida, porque era gramada, pouco usada, embora na verdade o uso constante as tivesse desgastado quase igualmente. Ambas naquela manhã jaziam igualmente, cobertas por folhas que nenhum passo havia pisado. Guardei a primeira para outro dia, mas sabendo como um caminho leva ao outro, eu duvidei que algum dia voltaria. Contarei isso com um suspiro. Em algum lugar, daqui a muitos e muitos anos, 2 estradas divergiam numa floresta e eu escolhi a menos percorrida. E isso fez toda a diferença. Eu achei lindo isso aqui. Primeiro porque eu me identifiquei. Eu escolhi a menos percorrida. A gente escolheu estradas menos percorridas. Acho que te coloco junto nessa, Má, também. Porque a gente, lá nos anos 2000 e poucos, a gente saiu das carreiras tradicionais, que eram aquelas de se especializar mais na mesma área. Ou de permanecer na mesma área. E a gente fez coisas que na época nos chamavam de maluco, de sem foco, de sem noção. Que também pode ser um pouco verdade, tá, gente? Não tô me eximindo disso. Mas a gente fez aquilo que se chamava carreira proteana ou carreira sem fronteiras dentro dos modelos de carreira, que era de abraçar áreas que não tem nada a ver uma com a outra, mas que depois acabavam, de alguma maneira, fazendo sentido. Então, não apenas a gente escolheu a estrada menos percorrida, mas a gente fez isso várias vezes.
com várias dessas bifurcações. E eu acho que essas bifurcações que o poema traz, elas estão acontecendo muito mais vezes, não são mais só bifurcações, são múltiplas possibilidades. A gente estava conversando agora há pouco, vou trazer só mais esse elemento aí, tu me diz o que tu acha, de que há uns 3 ou 4 anos atrás, a gente comentava nos cursos online de como as pessoas, elas realmente elas chegam com os cursos já tendo muita bagagem do que elas não conseguiram percorrer. Vou dar exemplos. Você deve ter também podcasts que você fez listas que você nunca ouviu, filmes que te deram listas e que tu nunca conseguiu ver, livros que talvez tu tenha comprado que tu não conseguiu abrir. Isso sem falar nos salvados do Instagram e do que mais tu siga, que tu nunca mais voltou, que tá lá salvo. E a gente veio acumulando isso. A gente tem muitas pastas de caminhos não percorridos. E isso também ajuda a explicar a exaustão que a gente tá sentindo, né? Não sei o que te parece isso tudo, Má. Não, sim, com certeza. Eu queria seguir nas good vibes aqui tuas, né, Ali? E reler esse poema aqui contigo, né, degustando, né, estrofe por estrofe. Tá, né? vamos lá. Então vamos voltar para a primeira estrofe aqui, ó. 2 estradas divergiam numa floresta amarela e lamentei por não poder percorrer ambas. Nossa, como isso daqui é uma figura do que a gente está vivendo hoje. Esse final de semana a gente estava tendo uma conversa, né, de uma pessoa que estava numa carreira, né, num curso de graduação. Falou, não, mas eu deveria também estar fazendo esse outro curso, eu deveria também estar fazendo aquele outro curso, eu deveria... Você é um só, né? Não vai dar para você assoviar e comer farofa, aprender tudo. E eu acho que esse é o primeiro grande problema que a gente enfrenta. Porque o que acontece? Ó, sendo apenas um viajante, fiquei parado por um longo tempo, observando até onde a vista alcançava. E ninguém tem bola de cristal. Não. E como ninguém tem bola de cristal, o que você quer? Você quer tentar abraçar tudo. E aqui não precisa ser só 2 carreiras, pode ser a carreira e a tua vida pessoal, ser um funcionário de uma empresa e começar uma atividade empreendedora, né? As pessoas gostariam de, num momento de incerteza, né, num momento de indecisão, num momento de crise, como é o momento que a gente está passando, eu quero ter mais cartas na manga, né? Eu quero ter mais opções, E é difícil você abrir mão. É difícil você escolher isso e não aquilo. E aí ou a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo e falha miseravelmente, né? Todas as opções. Não sabendo que era impossível, foi lá e falhou miseravelmente, né? Ou então eu fico estagnado. Né? Como eu não sei para onde vai, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então eu deixo a vida me levar, a vida leva eu. E tem várias formas poéticas e românticas de você falar que você deixa o universo te guiar, você deixa a coisa acontecer, você segue as pistas e segue os sinais. Só que não adianta você... As contas seguem chegando. Os boletos seguem chegando e você tem aptidões, você tem recursos, você tem competências e o mundo está mudando. Né? Não adianta você ter um sonho de desenvolver uma profissão que é só um sonho, não vai te prover sustento, ou você vai ser atropelado pela próxima tecnologia que aparecer, né, no mercado. Então, acho que isso é a primeira dificuldade, Ali. A gente saber do que a gente vai abrir mão. O tal do dizer não é dizer sim, saber o que é bom para mim, né? Porque quando você diz um sim, tu disse dezenas de não. Exatamente. Um sim, hoje, representa muitos nãos. Antigamente, tu realmente tinha bifurcações, é o que eu comentei. Agora são poucas as bifurcações, especialmente em termos do que, se a gente seguir dentro da ideia de carreira e não só de escolhas genéricas de vida, se a gente pensar coisas que podem te sustentar, coisas que vão ampliar o teu valor para o mercado ou que vão fazer a tua profissão se estabelecer melhor, o teu diferencial como profissional, poxa, essas coisas levam tempo.
E é isso que está muito complicado, porque como a gente está com muitas unidades, bits informacionais por dia de vida vivido, vamos fazer assim uma contabilidade, a gente não está conseguindo ter tempo de processar as mudanças, elas não estão conseguindo acontecer. É como se tu tentasse plantar, e aí tu quer tentar ao mesmo tempo arar, ao mesmo tempo botar adubo, ao mesmo tempo já começar a ver o que vai colher. Cara, tem um tempo. E aí o pior de tudo, olha, na dúvida o cara não faz nada. Isso. Ele fica ali E joga umas 5 no mesmo sementes lugar, diferentes sem cuidar de nenhuma. esperando vir a tormenta, né? E vai te levar. É. Então, acho que a primeira coisa, né? A gente até estava falando como é que a gente vai chamar esse episódio, né? O coragem para mudar. Como é que eu ganho essa coragem? Onde é que eu vou buscar essa confiança? Porque se você ficar esperando os céus se abrirem, né, e descer um anjo e falar, ó, meu filho, vai por esse lugar aqui, que aqui vai. Não, isso não vai acontecer. Né? E aí depois vem a depressão, né? Porque isso acaba combinando muito também com esses soluços de iniciativa. Então eu vou lá, eu vejo um cara falando que ele tá milionário, e já que a gente começou falando de dinheiro, então eu vou fazer o curso dele e vou chegar na Código Mágico, a minha vida vai mudar. Em algum momento tu compra essa ideia. Só que isso não vai rolar. Não vai rolar, gente. Desculpa, tá? Mas não vai. As coisas que parecem muito fáceis é porque não são. É porque são golpe, é porque... Então, até mesmo aquela promoção que parece fantástica, né? Não é. A vida... Não estou dizendo que a vida é difícil, mas eu estou dizendo que existe um tempo entre o plantar e o colher. E entre o plantar e o colher, você vai ter que ter a diligência, a disciplina de se manter cuidando do que foi plantado. Isso. Então, existe um trabalho até a colheita, que não é mais plantar e que não é mais ficar lançando possibilidades ao vento. E eu sei que as coisas se aceleraram, mas tem coisas que não dá para acelerar. Por exemplo, uma formação. Então, tu não vai formar um engenheiro em 1 ano. Não vai. Ou tu vai pegar... mas então uma IA vai substituir. Vai substituir a parte que for operacional. Vai substituir alguns caminhos específicos. Mas um ser humano completo, com toda a interação que ele pode gerar com outros seres humanos, isso não. Isso. E a prova tá, gente, e eu insisto muito nessa tecla. A gente detesta ser atendido por máquinas. Quem aqui curte ganhar uma URA para poder dizer, tu sabe no WhatsApp que aquilo ali é um robô? Quem aqui curte, ao invés de ouvir... Tem meme na internet sobre isso. Tu pedindo o preço de um determinado serviço e o troço querendo te dar um atendimento, entre aspas, humanizado, feito por um robô. Que saco! Me entrega um ser humano para eu dizer o que eu preciso em 2 minutos resolver, por favor. Então, a gente não pode querer que tudo venha pronto. Seja pela IA, seja por ser humanos feitos rapidinho, prontos para nós. A gente vai ter que ter esse tempo para processar informações e realizar relacionamentos. Isso. Trocas. E aí, quando a gente era criança, né, ali perguntavam para nós, né, nos perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Como se a gente, uma criança pudesse, né, quantas vezes eu respondi bombeiro, astronauta, né? A gente... Igual uma criança, né? A gente não tem bombeiro noção. Tu foi, hein, né? Porque com a quantidade de incêndio que a gente apaga nas empresas. A gente não tem. Apesar de adultos, né? Nós somos muito próximos daquela criança que respondia, né, uma coisa assim, completamente idealizada. Porque, na verdade, a gente não tem essa noção. Se você acha que você vai errar, eu te falo assim, tenho certeza que vai dar errado. E também muitas coisas vão dar certo. Isso. Então, o que a gente precisa mudar é essa coisa de a carreira vai ser única. Não, você vai ter várias janelas, várias opções para você ajustar e contornar a sua carreira, e você pode estar numa dessas encruzilhadas agora nesse momento. O que você precisa saber? Como a jornada com certeza vai ser turbulenta, haverá oportunidades e reveses, a gente escuta tanto falar em aprendizado para o resto da vida, e segurança psicológica, e autoconhecimento. A gente vai ter que parar com aquele modelo antigo de que eu vou aprender uma profissão e essa profissão vai ser minha profissão para o resto da vida. Não.
a gente vai ter ciclos de aprendizado, ciclos de profissões, ciclos de abertura e cada vez maior capacidade de aprender, não na escola formal, não na universidade, não no influência da internet, mas aprender com as nossas próprias experiências. O que funcionou, o que não funcionou, naquilo que eu fui bom, naquilo que eu não fui tão bom assim. Como é que eu posso aproveitar essas competências que eu desenvolvi nesse meu último ciclo de carreira e redesenhar o meu caminho a partir dessas competências acumuladas que eu vou levar para o resto da vida, né? A tua primeira carreira de jornalista, você vai levar para o resto da vida. Aqui no podcast, né? Você está com um pouquinho aí do DNA da jornalista, né? Sendo utilizado. Quando você faz uma mentoria executiva, Ali, e você está ali na primeira etapa de conhecer a trajetória de carreira do teu mentorado, a jornalista está lá escondida em algum lugar, querendo saber como é que foi a trajetória daquela pessoa. Então, essas competências, reconhecer essas competências e usá-las para ressignificar a sua trajetória é o novo normal, digamos assim. Então, não adianta ficar estaqueado, não adianta ficar com medo de errar, os céus não vão se abrir e cada vez mais é um aprendizado contínuo. Perfeito. Tanto é que quando chega aqui, então eu escolhi a outra, né, tão bela quanto a primeira. E não tinha uma razão, né? Talvez a grama parecia um pouco mais verde, mas na verdade o uso era constante, as duas estradas estavam desgastadas, ou seja, não havia diferença significativa. Só a grama para dizer que foi menos percorrida. E essa grama, né, que parecia, mas ele falou, olha, as duas estão desgastadas igualmente, mas alguma coisa me fazia um pouco mais de sentido. Uhum. Então o autoconhecimento, na verdade não é olhando para fora, é olhando para dentro. O que me faz mais sentido agora? Primeiro a gente forma sentido interno, depois a gente vai buscar congruência externa. Uhum. Então é buscar esse autoconhecimento, buscar analisar esse aprendizado, conversar com alguém, conversar com um mentor de carreira, com uma mentora de carreira, usar alguém para uma conversa empática, né, para ser esse seu espelho, para você aprender um pouco mais de si mesmo. Não é isso que tu faz nas mentorias, Ali? Um pouco disso, pelo menos? Sim, acho que é bem legal tu trazer esse paralelo. Te agradeço pelo paralelo com a minha carreira. Acho que com a tua também, o fato de você ser engenheiro na tua primeira profissão, tu carrega para sempre, inclusive buscando variáveis e equações lógicas até na subjetividade das emoções. Uhum. Mas o que eu queria trazer, eu tô com uma tela aqui congelada e não quero perder o raciocínio. Tá. O Harari, ele fez no Fronteiras do Pensamento algumas tendências de mercado e eu quero que a gente traga isso aqui para os nossos ouvintes. Num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder, diz o Harari. Clareza. Eu acho interessante porque clareza vem como novo antônimo de caos. Não é ordem mais, é clareza. Porque a gente está vivendo uma época com esse excesso informacional, faz horas que a gente fala nisso. Eu acho que até no ano passado eu fazia artigos sobre isso, sobre o excesso do caos informacional. E a tal da clareza é fundamental. Agora, volta para o poema. Já vou fazer um link com isso que tu estava falando do gramado verde, tá? Então, pensa que em duas estradas, uma delas está com o gramado um pouco mais verde. Se a gente tirar a imagem bonitinha de um gramado verde e colocar até uns galhos meio soltos para mostrar que aquela estrada foi menos percorrida, a gente vai descobrir que essa estrada também é mais perigosa. Porque se ela foi menos percorrida, daqui a pouco eu até perco o caminho. Eu perco o caminho, porque não tenho mais aonde ele vai dar. Não foi tão validado assim, né? Eu que fiz trilha no mato quando era criança lá em Alegrete, a gente fazia... procurava as picadas, né? A gente procurava as picadas. Eu me lembro especificamente quem é alegretense aí nos escuta. Eu não sei se isso ainda existe, tá? Porque faz muitos anos, isso foi anos 80. Mas tinha no Caveirazinho, que era um afluente do rio Ibirapuitã, a gente acampava lá. E a gente era tão maluco naquela época que a gente atravessava o Caveirazinho. Pensa num riozinho pequeno, tá, Má?
Nada assim tão absurdamente caudaloso, né? Era uma nascente, um pouquinho perto da nascente, ia depois virar o rio mesmo. Então a gente atravessava ele e ia para outro lado para fazer trilhas. Então quando eu vi aquilo ali, eu pensei, pá, quantas vezes a gente olhava e quando tu vê a mata fechar, tu não vai, porque tu não sabe o que tu vai ter. Tu precisa continuar vendo o caminho. Então o fato de ter grama e de ninguém ter pisado pode sinalizar perigo. Então o que esse cara está dizendo, de uma maneira poética, é que ele escolheu o caminho de maior risco. E que isso lá na frente fez toda a diferença. Então, o que eu leio isso para o nosso tempo e para esse excesso informacional? A gente não tem mais sinalizadores que digam, esse caminho é mais seguro. Aquilo que as nossas mães nos diziam, vai fazer concurso público porque daí tu vai ter uma carreira estável. Sim, existem recordes sempre de pessoas buscando o serviço público por esse conselho das avós agora. Só que não é estável o que tu pode ter com a quantidade de concursos e quanta gente que passa e que não é chamado. Então, nem mesmo em carreiras tão bem consolidadas como de um serviço público, você pode dizer que você vai, se você virar um concurseiro, você vai conseguir. Não temos mais garantias, é como se tivessem rasgado as garantias. Eu lembro da nossa época que a gente pensava, bom, se eu fizer uma faculdade, eu tô no páreo. Não, tu não tá no páreo se tu fizer uma faculdade. Tá cheio de pessoas formadas que não conseguem o básico. Então, gente, o que faz? Por onde é que começa? Então, eu acho que aqui o nosso papel no Arena, eu acho importante que a gente sempre ponha uma reflexão e um serviço, sabe? Eu sinto assim que nos últimos episódios eu tô muito forte com isso. E eu já ouvi pessoas me dizendo, olha, eu compro os livros que tu indica, eu sigo mais ou menos as coisas que tu comenta. Então, se tu aguentou aqui com a gente essa angústia, como assim? Então não tem mais nada que seja seguro? Teoricamente, nunca teve. A gente é que acreditava, né? Só que agora tem algumas coisas que a gente deveria evitar. Tem alguma coisa que a gente possa dar, para dar essa clareza e para diminuir os riscos? E é justamente isso que essa proposta do Shane, né? Das âncoras de carreira, é você conhecer a sua âncora, né? E a gente fazia lá no Proteanos, né? Nós temos... A gente pode relançar o Proteanos, né? Pode, quem sabe a gente era pode muito relançar, legal. porque já é um produto pronto. É. Porque ele fala, o que é a grama mais verde? Né? Porque a grama está mais verde. O que é a grama mais verde? Eu entendo essa grama mais verde, que olha, me pareceu mais verde essa grama, alguma coisa que te ancora. Aí entra nas âncoras. Eu já enxerguei como risco. Não, mas uma das âncoras é risco. Tá. Né? Olha, então aqui eu vou me sentir desafiado e eu sou uma pessoa que é puro desafio, ela é movida por desafio. Mas pode não ser essa a minha âncora. Eu posso ver uma situação de maior risco e se em vez de uma grama verde, eu vejo aqui uma névoa sombria, né? Pode ser autonomia, a grama mais verde. Não, nessa carreira aqui, eu vou poder ter mais autonomia, eu não vou ficar com alguém me mandando, né? Me falando o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Ou que hora que eu tenho que trabalhar. Ou então eu vou poder exercer minha criatividade, né? O meu empreendedorismo. Ou então eu vou poder exercer a minha liderança, eu vou poder, né, colocar todo o meu toque a serviço da organização e da produtividade. Ou então eu vou poder fazer diferença no mundo, eu vou poder me dedicar a uma causa. Então as âncoras de carreira, estabilidade e segurança, que é a aversão ao risco, uma integração, um equilíbrio, né, entre vida pessoal e vida profissional. O que é a grama mais verde para você? Então, acho que uma das pistas que você pode utilizar numa jornada de autoconhecimento é saber para você o que é a grama mais verde. E aí, testes de autoconhecimento de carreira, como esse do Shine, das 8 âncoras, e ninguém tem uma só, né? Não. A gente... Tem combinações. Geralmente são combinações de âncoras. A primeira dica, então, que eu dou para a nossa audiência é fica de olho, né, que talvez a gente relance o Proteanos, né? Mas buscar saber o que te ancora.
O que me motiva? O que é a âncora verde? O que é a grama mais verde para você? E aí entra uma coisa, né, Mar? Quando a gente fez o Proteanos, o que era esse Proteanos, tá, pessoal? Só para caso alguém aí tenha ficado curioso. Proteana é a carreira, que é um nome que o Hall fez, é um autor da área, que é a carreira que está sempre se adaptando às mudanças de aprendizado daquele que a cruza, que a conduz, né? Diferente de uma carreira linear, você passa por diferentes reconfigurações de carreira ao longo da tua vida. E o teu aprendizado é que é o teu guia. Então, eu aprendi, sei lá, eu gostei muito de falar em público. Tá, legal, então eu vou me lançar como palestrante. Eu estava lá como palestrante, descobri que tinha um networking muito legal de pessoas da minha área. Já sei, vou fazer uma comunidade, né? Então, a gente, na carreira proteana, a gente vai se adaptando e se modificando, que nem o deus Proteus. O Proteus era um deus que se metamorfoseava, mudava de forma, portanto, de acordo com o que ele quisesse ser. Enfim, né? Tá, só para explicar a proteína. Mas eu queria comentar que nesse livro do Shine, ele traz algumas novidades também na estrutura das 8, lembra? Então, não necessariamente só tem essas 8, né? Então, vamos lá. Quais são as âncoras de carreira? Também, só para quem está ouvindo, aí entra a prof querendo garantir as pessoas com as janelas fechadas de aprendizado, né? Então, as 8 âncoras tradicionais são a empreendedora, que ele já colocou assim, aqui não tem mais criatividade empreendedora, só empreendedora. Alguma coisa ligada a risco, e aí sim é o tal, antigamente chamava desafio. Puro desafio, Autonomia, não venha me mandar nem me dizer a hora que eu tenho que trabalhar e nem da onde eu vou trabalhar. Isso pega muito nos trabalhos de contato híbrido com a empresa, por exemplo, né? Carreira técnica, aí sim eu vou me especializar em algo e vou ser muito bom nisso e apenas nisso, né? Que eu acho que muito pouca gente está vindo para cá. Até porque aqui as IAs dão de lavada na gente, né? A questão do estilo de vida, que daí é um pouquinho diferente da autonomia. Na autonomia, eu quero dizer como fazer o meu trabalho. No estilo de vida, eu não quero ter tanto tempo de trabalho. Eu preciso ter flexibilidade para ficar com a minha família, para fazer as minhas viagens no final de ano, para fazer minha academia. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que ela dizia que não trabalhava depois das 5h30 porque ela tinha que fazer academia, senão ela não conseguia dormir. Bom, essa daí é estilo de vida. Então, ela se estabeleceu determinados horários e para garantir esse estilo, ela tem vários trabalhos que ela não pode fazer. Estabilidade, que é o povo aí que a gente estava comentando que quer algum salário mais fixo, uma coisa mais específica e que vai ter problema, sim, de ascensão muitas vezes. Tudo que requer estabilidade hoje tem um custo no longo prazo. É importante pensar isso, né? E a questão do serviço, olha que interessante. Então, no serviço, não cheguei nas 8, né? Estou na 7ª aqui. Serviço é essa carreira de, por exemplo, enfermagem, trabalhar em ONGs, ser uma pessoa que tem, até mesmo professores como nós, pessoas que fazem, mas a serviço de uma comunidade, de um determinado grupo. E gostam dessa sensação de se ver úteis, né? E por último, a de gerente geral, liderança geral, liderar equipes, e que por muito tempo foi tido como um glamour muito grande e que essa carreira tá super em baixa, né? Como tá difícil achar lideranças, né, Mar? E por isso que eu tô dizendo que esse modelo, ele é um modelo muito bacana pra gente se conhecer, mas dentro dessa gritaria das redes sociais e desse desejo todo de ganhar dinheiro, não cabe nenhum. Porque essa coisa de eu vou ganhar dinheiro não me interessa como, o bom é o crime, né? Não mas você vê, nós dois estamos nessa nossa carreira aqui da Conexão IE, já a Conexão IE como Conexão IE está fazendo 17 anos. Mas nós dois atuando como consultores já desde que a gente se conhece, né? Desde antes que a gente se conhece eu já era consultor, né? Isso. E tu fui ganhando a ideia. Tu foi ganhando a ideia, né? Fui te convencendo, né? Encantando, né? A sereia e trouxe você aqui para navegar no meu oceano. Mais de uma vez ao longo dessa nossa trajetória, a gente já conheceu pessoas que tinham uma carreira em empresa
e olhavam para a nossa carreira e falavam assim, olha que legal. É Né? verdade, eu me lembro Eles disso. são marido e mulher e eles trabalham juntos. Eles podem fazer o próprio horário. Né? Às vezes eles estão trabalhando no sábado, no domingo, né? Desenhando algum produto ou fazendo algum workshop em alguma empresa. Sim, isso é Mas verdade. numa quarta-feira eles estão nadando, né? No Isso. clube. Que legal, né? Eles têm autonomia, eles conseguem equilibrar vida e trabalho. E eles ganham dinheiro com isso, né? Porque toda carreira, né, você ganha dinheiro com isso. Quero isso para mim, né? Então a pessoa aproveita que ela está numa transição do CLT, foi desligado de uma empresa, vou fazer, fala, tá, vem, né? Só que aí, né, você tem contratos e os projetos têm começo e meio e fim. Mesmo nós, né, ficamos em situações entre contratos. Ou completamente assoberbados, porque que o povo às vezes Num atravanca. pico, né? Todo mundo quer ou ninguém quer. Isso, Né? tem vales e picos. E aí, uma pessoa que ela era acostumada, né, Das 8 às 18. das 8 às 18, né, ter uma certa disciplina e todo mês, todo final de mês, pinga lá o dinheirinho na conta dela. Como assim a gente fechou o contrato e não recebeu ainda? Não, calma, a gente tem que emitir a nota fiscal, a empresa paga Em 40 dias. dias fora mês, etc, etc, etc. Nossa, mas a pessoa não consegue sobreviver com a incerteza, os riscos associados a essa carreira que a gente escolheu de prestação de serviço de desenvolvimento para as organizações. Então, a gente tem sim essa questão, né, da autonomia, do equilíbrio vida e trabalho, mas a gente tem uma baita abertura a risco. Isso. A gente tem uma baita abertura à incerteza, a desafio, a se reinventar. A gente é qualquer coisa menos estabilidade nessa carreira. Mas se eu soubesse disso, eu não teria escolhido. Pois é. Então é isso que é o benefício de você saber Ou seja, a que você se dispõe, como você se dispõe a brincar, que tipo de carreiras, né, vão casar com essa tua carreira interna. Essa tua expectativa de como interagir com o mundo do trabalho. E não dá para ter as duas estradas. Não tem ninguém que tenha as 8 âncoras. Né? Tem âncoras que são mais fortes em você e tem algumas âncoras que não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Esse é o problema, Má. As pessoas estão com dificuldade, essa impressão que eu tenho, de fazer essas decisões. Então, sim, eu posso ficar quarta-feira nadando, mas a minha vida não é isso, eu não sou herdeira. Exatamente. Né? É coisa boa, né? Se a gente pudesse. Mas, não, eu quero ser herdeira. Não, herdeira não tem carreira herdeira, né? Assim como eu sei que eu não sou talhado para o serviço público, né? Porque essa questão da estabilidade, de todo dia fazer a mesma coisa, né? E a mesma carreira ao longo de toda a jornada, não, né? Eu morreria devagarinho. Mas que muitas pessoas faz muito sentido. E que é exatamente o que elas precisam. Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente não vai ter tudo. A gente não vai ter respostas que nos deixem... A menos que a gente entre na chave mágica lá, né? Como eu falei, aí vai pro crime, né? Sim. Porque daí você vai pro oportunismo. Então, eu vou ganhar o máximo que eu puder com o mínimo de esforço. É isso mesmo. Então, peraí. Você pode até ter essa oportunidade, mas ela não vai ser sustentável. Você não vai fazer isso pro resto da vida. Né? Isso não vai acontecer toda hora. E aí, então, a grande dica, ou o grande legado desse episódio que a gente pode deixar para quem está nos ouvindo é a melhor bússola é esse autoconhecimento. A gente se perde em ver a carreira externa, em ver a carreira no LinkedIn, em comparar o que fulano, o que ciclano parece que está dando certo. Não. Primeiro conheça você mesmo. O que tipo de estilo de vida profissional mais casa com o teu estilo de vida pessoal, com teus valores, com aquilo que você acredita para ti, para os teus, para a tua família, para a tua rede de relacionamentos. Eu acho que isso é a grande diferença, né, do Chen. Nos capítulos novos desse modelo de carreira, ele fala,
antes de você saber as âncoras tradicionais, que o teste anterior e o teste atual não teve quase mudança. Pode ter um ou outro ajuste na terminologia, né? Lembra do teste psicológico, né? Uma vez eu fiz um teste psicológico e perguntava assim, tá, se um dia você encontrar uma ficha em cima do orelhão, o que que você faz? Quê? Ficha? Orelhão? Então ele fez uma atualização, né, nas questões, mas a grande inovação é, antes de sair vendo as tuas âncoras, se posicione no mundo. E ele coloca uma série de mapeamentos ali, você, as pessoas que importam para você, né, quem reforça. Como o Boyatzis fazia, lembra que o Boyatzis falava para você mapear os seus relacionamentos, né, que eram dissonantes ou ressonantes, os seus neias e os seus peias. Então ele estimula a pessoa antes de ver o seu perfil de carreira, buscar mapear os seus relacionamentos, buscar conhecer o seu perfil emocional, que a gente viu que tem uma ligação que dá para ser feita entre âncora e perfil emocional, e aí vai nas suas âncoras de carreira. Na verdade, ele expandiu as ferramentas de assessment, ou seja, mais autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, melhor para você tomar as suas decisões de transição de carreira. Pois é, eu não sei, eu fiquei aqui pensando comigo que parece que a gente está dando um checklist de 20 passos. Sabe assim, o cara está tentando apagar um incêndio, a gente diz, leia até o item 20, né? Não, fale com você mesmo, né? Sim, mas para tentar simplificar isso, o que eu acho que dá para dizer é o seguinte, fique com isso na cabeça, vamos ver o que tu acha. Se a pessoa está com dificuldade financeira, se ela está com dificuldade de fechar as contas, não é hora de fazer um super plano de carreira, é hora de achar um emprego. Eu lembro que a gente assiste muito Hansen. Perfeito. E né? aí é emprego. Aí emprego você pagou. Você não vai ficar parado lá na estrada, né? Você vai buscar um emprego. Isso. Mas enquanto você busca um emprego, né? Todo mundo fez isso, né? Você não tinha um emprego enquanto você fazia a sua faculdade. Então, uma coisa é você tratar ali das necessidades imediatas, né? Eu preciso pagar as contas, eu tenho um boleto para pagar. Tá, mas enquanto eu estou fazendo isso, eu sei que se eu ficar nessa corrida de rato para o resto da vida, eu vou me definhar devagarinho. Então, um dia eu vou lá entrar no emprego, alguém vai me falar alguma coisa, eu vou chutar, vou virar a mesa, vou fazer alguma coisa. Você não vai ficar para o resto da vida apagando incêndio no teu emprego. O que a gente está falando aqui, a proposta dele é construir uma transição de carreira sustentável. E se você já está numa carreira, você não vai ficar ali até ser o último a apagar a luz. Você já pode começar a construir uma transição de carreira sustentável enquanto você tem um emprego. Pronto, né? Esse é o ponto que eu queria chegar. Eu acho que assim, se tem algum conselho que a gente pode dar, e eu sei que o nosso papel aqui não é ser conselheiro, mas talvez você esteja nos ouvindo e pensando, tá, mas para que lado eu vou? A primeira pergunta é, tá insuportável no teu trabalho? Já está insuportável? Tá na hora de realmente começar a colocar currículos, se posicionar no LinkedIn, modificar a tua... Tu já viu a tua página do LinkedIn? Porque tem gente que... há pouco tempo atrás, eu vi uma executiva que está em sofrimento, onde está, e eu olhei a página dela do LinkedIn, estava abandonada, não tinha posts há mais de 6 meses, uma foto velha, uma capa que não dava para abrir. Então, olha primeiro como é que as pessoas te olham. Pelo menos nas tuas redes, o que a pessoa que, caso se interesse em você, o que ela vai ver, né? Ela não te segue nos stories, ela não tá no teu grupo de WhatsApp. Caso você vá ser interessante para o mercado, o que as pessoas vão ver? Começa por aí. Então, a primeira pergunta é, o que você está lançando hoje para o mercado, né? Como é que você está se posicionando hoje? Essa é a carreira externa. Essa é a carreira externa. Aí, assim que você fez essa primeira limpeza para lá, agora tu olha para a carreira interna. A carreira interna. E o óbvio precisa ser dito, né, Ali? Mas é verdade. Você não vai esperar ser demitido para fazer esse processo. Esse é o ponto. Né? Então, você pode muito bem embarcar nessa jornada de autoconhecimento que o Shen promove enquanto você está no seu cargo atual. E, detalhe, você não precisa estar infeliz no seu cargo atual para fazer isso. Você pode fazer isso mesmo feliz no teu cargo atual, porque a gente nunca sabe, né, o que de fato, né, quais são as oportunidades de autorrealização
que você pode encontrar com um pouquinho a mais de autoconhecimento. O quanto você vai poder poupar de sofrimento iminente ou futuro se você puder fazer isso de uma forma confortável. Se a coisa está pegando fogo, né, eu não vou ficar parado, né, nas duas estradas esperando. Tu vai escolher uma. Né? E começa. Mas se você puder fazer essa escolha desde já, com um pouquinho a mais de autoconhecimento, né, melhor. Então não precisa esperar uma crise para você repensar essa carreira. E aí eu só vou terminar com a frase do Antônio Carlos Resca, né, meu primeiro mentor, que falou para todos nós, né, na primeira turma lá de trainees: todos vocês vão ter carreiras brilhantes, só não caiam na besteira de tentar fazer isso na mesma empresa, no mesmo lugar, né, na mesma função. A mudança, no final das contas, sempre traz mais oportunidades do que risco. Essa que é a mensagem. Legal, gostei. É uma reflexão muito importante. Eu acho que a minha mensagem final aqui é: comece fazendo alguma coisa e não fique analisando demais. E saia das redes. Pare de se comparar. Especificamente se você está em sofrimento com o que você faz hoje, saia das redes. Pelo menos por mais horas do que for possível. Limite o uso das redes. Entenda isso. Entenda que aquilo ali não te alimenta ideias, só te alimenta frustrações e expectativas elevadas demais para o que o mundo oferece. A maior parte das coisas que você vê são projeções, são vidas editadas e que parecem ser muito interessantes. E cuidado para não cair em nenhum golpe. Todo mundo promete dinheiro fácil, dinheiro rápido, todo mundo promete que vai quebrar o código e não é assim, infelizmente. Isso, então eu acho que o meu recado é assim: pausa, autocuidado, um tempo para ti, uma caminhada no quarteirão. Tudo isso pode te ajudar a ter um pouco mais de perspectiva. A gente consegue ler melhor a vida quando a gente está não mergulhado no caos, é claro, se tu estiver ali no caos tu não consegue, mas também não se comparando com realidades e pensando em vidas improváveis. Isso aí. Aquilo que ele disse no poema que a gente leu. Eu lamentei um pouco não poder ver esse outro caminho, e é isso, seguir em frente. Eu não posso ficar sempre lamentando o caminho que eu não percorri. Não é isso? Isso aí. Então tá, gente, eu gostei dessa reflexão, espero que tenha trazido para vocês aí alguma ideia com relação à carreira de vocês. Se você gostou desse episódio, comenta aqui, compartilha. Compartilha com alguém que está em dúvida com relação à sua carreira. Com relação à carreira. Coloca o sininho lá no YouTube para nos seguir, contribui para o aumento aí do nosso canal, da nossa audiência. E até o próximo Arena IE. Até.